E se a verdadeira história da humanidade não estivesse nos livros que a gente conhece, mas sim gravada em antigas tábuas de argila? Uma história que fala sobre deuses astronautas, uma busca desesperada por ouro e a engenharia genética que supostamente deu origem a todos nós. Vamos mergulhar nessa teoria impressionante. A nossa investigação começa com um baita enigma. Como é que os sumérios, que foram simplesmente a primeira civilização da Terra, surgiam quase que do nada com um conhecimento tão vasto e tão preciso sobre o universo? De onde veio toda essa sabedoria, assim, de uma hora para outra? Para a gente tentar encontrar uma resposta, primeiro a gente precisa entender o tamanho desse mistério. Vamos dar uma olhada em quem eram os sumérios e por que eles são um quebra-cabeça tão fascinante na nossa história. Olha, a lista de feitos dos sumérios é impressionante. Eles não só criaram o primeiro sistema de escrita que se tem notícia, como também já tinham sistemas super complexos de leis, de comércio e um conhecimento de matemática e arquitetura que estava, sério, séculos à frente do tempo deles. A pergunta continua: como? Mas talvez o detalhe mais chocante, o que realmente faz a gente parar para pensar, seja o conhecimento astronômico deles. Eles mapearam o nosso sistema solar com uma precisão incrível, e isso incluía dados sobre Plutão, um planeta que a nossa ciência, com toda a tecnologia, só foi descobrir em 1930, quase 5.000 anos depois. A resposta para esse enigma todo, ou pelo menos uma possível resposta, não veio de escavações de cidades ou palácios, mas sim da tradução dos escritos que eles mesmos deixaram para trás. Uma pista gravada em simples e misteriosas placas de argila. Em 1849, lá na Mesopotâmia, arqueólogos encontraram um conjunto de 14 dessas tábuas de argila. Durante mais de 30 anos, um historiador chamado Zecharia Sitchin se dedicou a traduzir a escrita cuneiforme delas. E o que ele descobriu foi uma história que desafia simplesmente tudo que a gente acha que sabe. E bem no centro dessa história toda estava um nome: Anunnaki. A tradução é direta, sem rodeios. Aqueles que desceram do céu. Eles seriam os personagens principais de uma saga cósmica que, segundo os sumérios, deu origem a todos nós. A linha do tempo que as tábuas descrevem é de uma escala épica. A gente não está falando de séculos, a gente está falando de centenas de milhares de anos. É uma história que começa com uma chegada, passa pela nossa criação e chega no seu clímax em um cataclisma global. Mas por que eles viriam para a Terra, afinal? A resposta, de acordo com as tábuas, não era sobre conquista, era sobre sobrevivência. Eles não estavam procurando poder, mas sim um elemento muito, muito específico e precioso. O planeta dos Anunnaki, que eles chamavam de Nibiru, estava enfrentando um desastre ambiental gravíssimo. A atmosfera dele estava se acabando e a única solução, segundo os cientistas de lá, era pulverizar partículas fininhas de ouro para criar um tipo de escudo protetor. E a Terra, riquíssima nesse metal, se tornou o destino da missão. No comando dessa expedição estavam dois meio-irmãos com visões de mundo totalmente opostas. De um lado, Enki, o cientista brilhante que liderou a missão e que se tornaria o nosso criador. Do outro lado, Enlil, o comandante linha dura que via a humanidade como um erro. E esse conflito entre os dois, bom, ele virou o eixo central da nossa própria história. Acontece que a missão de mineração encontrou um problemão: a mão de obra. E a solução que Enki, o cientista, encontrou para isso daria início a um capítulo completamente novo na história do planeta Terra. Os Anunnaki trouxeram uma raça de trabalhadores, os Igigi, para fazer o trabalho pesado de extrair o ouro. Mas, depois de séculos nesse serviço, eles se rebelaram. Com as minas paradas, a missão para salvar Nibiru corria perigo. Foi aí que Enki propôs uma solução bem radical: criar um novo trabalhador. As tábuas descrevem o que parece ser um processo de engenharia genética, e com detalhes impressionantes. O plano do Enki era o seguinte: encontrar um primata terrestre que já fosse evoluído, fertilizar um óvulo dele com DNA Anunnaki e depois implantar esse embrião numa fêmea da própria espécie dele, que serviria como a primeira barriga de aluguel. E o resultado foi um sucesso. O primeiro ser híbrido, a quem as tábuas dão o nome de Adamo, um nome que, claro, ecoa muito nas nossas próprias histórias de origem, foi criado. E assim nasceu o Homo sapiens, projetado com um propósito bem claro: servir aos seus deuses criadores e minerar o ouro que salvaria Nibiru. Só que a criação de Enki foi bem sucedida até demais. Essa nova raça humana começou a evoluir de formas que ninguém esperava.
o que levou a um ponto de virada dramático nessa saga, misturando um conflito familiar com um desastre de proporções cósmicas. Enki foi lá e aperfeiçoou a sua criação, tornando os humanos capazes de se reproduzir entre si. O resultado? A população humana explodiu, e isso levou a uma coisa que deixou o comandante Enlil furioso. Os Anunnaki começaram a ter filhos com mulheres humanas, gerando uma linhagem híbrida de gigantes conhecida como os Nefilim. Para o Enlil, isso foi a gota d'água. Ele via a humanidade como uma criação que tinha saído completamente do controle. E, por coincidência, o ciclo orbital de 3.600 anos de Nibiru estava para se completar, e a passagem do planeta perto da Terra causaria perturbações gravitacionais gigantescas. Enlil viu nisso a desculpa perfeita para resolver o seu problema humano de uma vez por todas. As tábuas descrevem essa tensão antes do cataclisma de uma forma poética e bem assustadora. O planeta inteiro parecia sentir a aproximação da catástrofe, um evento que ficaria conhecido em inúmeras culturas como o Grande Dilúvio. E aí, no auge do conflito, o Enlil deu a ordem. Todos os Anunnaki deviam evacuar para a órbita e deixar a humanidade para morrer. Mas o Enki, como criador, não podia abandonar sua obra. Secretamente, ele entrou em contato com um humano de confiança, um cara chamado Ziusudra, e deu a ele as instruções para construir uma embarcação que pudesse sobreviver ao dilúvio que estava por vir. O dilúvio aconteceu. Devastou o planeta, mas a história não acaba aqui. O que veio depois, segundo as tábuas, explica exatamente aquele enigma com o qual a gente começou: o florescimento repentino da civilização suméria. Quando os Anunnaki finalmente desceram de volta, eles esperavam encontrar um planeta vazio. Mas, em vez disso, encontraram Ziusudra e os outros sobreviventes. E aí, diante da teimosia da humanidade em sobreviver, eles mudaram o plano. Decidiram ajudar a reconstruir tudo, presenteando os humanos com tecnologia, conhecimento, organização social. E assim, do nada, nasceu a avançadíssima civilização suméria. É uma história fantástica, né? Parece ficção científica, mas os defensores da teoria apontam para algumas evidências que são, no mínimo, intrigantes. A localização do laboratório do Enki, por exemplo, bate com o local onde o fóssil Lucy foi encontrado. Existem artefatos antigos que se parecem muito com tecnologia moderna, como esse aeroplano egípcio. E, claro, as próprias 14 tábuas de argila, que contam essa história em primeiro lugar. Então, no final, a gente fica com uma pergunta no ar. Seriam as tábuas sumérias apenas uma mitologia super complexa, uma forma que os povos antigos encontraram para explicar o mundo? Ou seriam elas um registro histórico de eventos reais, a verdadeira e secreta história de como a humanidade veio a existir? A resposta, por enquanto, continua escrita em argila.